Bom dia, tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês algo que de 2 dias para cá eu tenho essa vontade de compartilhar. Fala um pouco da história de Jacó e da minha também. Para quem já ouviu falar de Jacó, né? Jacó era filho de Isaac, irmão gêmeo de Esaú, né? Lá do Antigo Testamento, cuja promessa de Deus dada a Abraão, em que Abraão haveria de ser pai de multidões, isso se estendeu até Jacó, né? Porque Jacó é um parente direto de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó são as gerações, né? Isaac é pai de Jacó e tal. Mas o interessante é compreender que a primogenitura, que vem a ser a bênção ao primeiro filho, não era para Jacó, era para Esaú. No nascimento, a mãe deles chama-se Rebeca. No nascimento deles, o primeiro a nascer foi Esaú. E logo em seguida vem Jacó, segurando no calcanhar de Esaú. E interessante que pegar o significado do nome de Jacó, eu tentei buscar algumas informações para não falar aquilo que não convém. Eu busquei informação do significado do nome Jacó. O significado do nome Jacó em hebraico, suplantador. Falei, caramba, né, meu? Beleza, né, meu? O significado de Jacó é suplantador. Tá, mas e aí? O que significa suplantador? No hebraico, suplantador, que o nome não seria assim, suplantador, né? Teria uma característica diferente do nome, mas o suplantador em hebraico, na tradução hebraica, significa aquele que segura pelo calcanhar. Então, tratando-se de Jacó, né, muitas palavras que eu já ouvi, eu tinha comigo que Jacó era meio que pilantra, né, meu? O que significa o nome de Jacó? O nome de Jacó é pilantra, né, meu? Porque ele foi pilantra devido a um fato ocorrido na história. Mas eu não consegui ver por esse lado, né? No meu coração não estava sentindo isso. E aí, lendo a palavra, vi que Jacó, né, ao nascer, segurou no calcanhar de Esaú. Sei lá se isso é pilantragem. Será que é pilantragem? Segurar no calcanhar do irmão, né, meu? Eu acredito que foi preguiça. Né? Ele falou, opa, tá acontecendo alguma parada aqui, o que é e tal. E aí ele, pá, né, meu? Segurou no calcanhar do irmão dele. Falou, meu, você é meu camarada há muito tempo, eu não quero... O que está acontecendo? Seja lá o que for que está acontecendo, eu quero estar contigo. Aí ele segurou no calcanhar, nasceu Esaú, e Jacó, esse nome foi dado a ele, por quê? Aquele que segura pelo calcanhar. É o significado de suplantador, que vem da origem de Jacó. Jacó, suplantador, aquele que segura pelo calcanhar. Simples assim. Aí o que Jacó fez de tranqueiragem, meu? Numa vez, cara, o Esaú era um cara da caça, ele era um homem de caça, homem forte, guerreiro e que gostava de caçar. Jacó era mó caseiro, né, meu? Então já dá até pra ver aí que aquela parada dele segurar no calcanhar, né, meu? Ele falou, opa, tô junto aí e tal, mas engraçado, né? Ele não se tornou um homem da caça. Ele ficou um cara de família, mais quietinho ali. Rebeca curtia ele pra caramba. E por que Rebeca curtia mais Jacó do que Esaú?
Porque estava mais presente. Estava mais presente. É muito esse lance, né, dos pais se apegarem mais a um filho ou a outro, porque você tende a se apegar mais, né? Não é amar mais, eu não gosto muito de usar esse negócio de amar mais, mas se apegar mais a quem está mais próximo de você. Isso é natural nosso, é natural do ser humano de se apegar, dar mais amor àquele que está mais próximo. E não por isso você deixa de amar um filho que está mais distante. Mas o relacionamento gera amor. E Jacó era muito próximo de Rebeca. Não era um cara de ficar saindo para caça e tudo mais. E numa ocasião, Esaú voltou da caça, ficou dias, né? Fora. Ele voltou, meu. E Jacó, como um belo cozinheiro, havia feito um guisado, né, um cozido ali. E Jacó chegou para ele e falou: ô meu, dá um pouco dessa comida para mim, cara. Tô morrendo de fome, cara. Aí Jacó falou assim: ah, você tá de brincadeira, né, meu? Pô, meu, deu maior trabalho fazer esse guisado aqui. Ele falou: dá para mim aí. Aí Jacó, que eu acho que foi uma das partes, talvez, que possa ter denegrido e que mexeu ali no que se diz respeito a caráter, falou assim para ele: ah, meu, eu te dou esse guisado, vê bem, você tem o direito de opção, eu te dou o guisado, só se você der para mim o direito de sua primogenitura. O que isso significava? Que quando Isaac fosse abençoar Esaú, ao que se diz respeito às bênçãos de ser pai de multidões, né? Esaú abriu mão disso. Falou: ih, meu, de boa, mano. Eu troco. Esaú trocou as bênçãos que haveria de ter do pai por um prato de guisado. Ficar julgando Jacó pela atitude, haveria de ser julgado Esaú pela aceitação. Esaú aceitou, meu. Quem que é pior, aquele que ofereceu ou aquele que aceitou? E eu carreguei comigo muitos anos esse negócio de que Jacó era pilantra. Pô, quem já se viu, onde já se viu fazer isso? E o que aconteceu foi o seguinte: trocou-se ali, né, meu? Como nós costumamos dizer, né? Palavra de homem não tem curva. Naquela ocasião, haveria de também não ter. Como foi trocado? Mas foi trocado porque a Rebeca saberia disso mais para frente. E quando Isaac, pai dos dois, estava para morrer, Isaac chamou Esaú, que era o da caça, e o primogênito, aquele que tem direito à bênção. E falou assim: Esaú, vai, caça e faz um guisado ao meu gosto, daquele jeito que eu gosto, porque eu vejo que os meus dias estão acabando e antes que eu morra eu preciso te abençoar. Esaú não falou para o pai dele, né, meu, que já não tinha direito à primogenitura, à bênção. Quer dizer, interessante isso. A Bíblia não fala que Esaú falou para Isaac disso. Ele simplesmente foi, pegou a caça, só que Rebeca, a mãe dos dois, ouviu a conversa. E ela, por amor, por essa questão de aproximação de Jacó, chegou a Jacó e falou: filho, vá, faz um guisado para que a bênção venha para você. Cara, o filho foi, o cozinheiro foi, enquanto o irmão estava lá. O cozinheiro não voltou atrás, né, meu? Jacó não voltou atrás ao que ele tempos ou semanas ou meses atrás havia combinado com o irmão, que a primogenitura seria dele, a bênção seria para ele. Ele não voltou atrás nisso e ele fez o que a Rebeca orientou. O pai era cego, né? E em meio ali às falcatruas de pai, de mãe e filho, o guisado foi dado para Isaac, e Isaac abençoou Jacó. Beleza, meu, tá? Daí para frente outras e outras coisas que sucederam. E foi dado realmente, Jacó se tornou um cara extremamente abençoado. Ele foi realmente muito abençoado. Falcatruas de Jacó, né, meu?
Eu vejo que foi isso, né? E aí, aonde entra eu, pessoa eu? E aonde entra essa questão de caráter, né? E transformações e mudança. Passado anos e anos, Jacó fugiu, que ele teve que fugir, porque o Esaú ficou furioso, ia matar o irmão. Ele fugiu, ele foi para as terras da família de Isaac, do pai, para que lá arrumasse uma esposa, né? Porque eles tinham essa tradição de manter a tradição da família, e que com essa esposa, essa bênção de multidões desse continuidade através da vida dele, da esposa e de suas gerações. Isso foi feito. Aí acontecem muitas coisas, muitas coisas. Mas, quando ele já tinha 11 filhos, já estava rico, passou-se aí vários anos, né, longe de casa, ele estava voltando para casa, ele teve um encontro, antes de se encontrar com Esaú, porque eles vieram a se encontrar, ele teve um encontro em um local chamado Betel. E esse encontro foi com a Bíblia fala que foi com Deus, foi na madrugada, antes, no dia anterior ao encontro dele com Esaú, ele teve um encontro com Deus. E eu fico imaginando o seguinte: o que nós podemos trazer para a realidade de hoje, a dificuldade de falar e encontrar com Deus? Eu creio assim que ele teve um encontro com uma consciência dele tão profunda, que o remeteu a um passado, e a possibilidade no dia seguinte, ao encontrar com Esaú, porque ele encontraria com o irmão, já ambos já maduros, né, já adultos, já pais de família e tudo mais, mas anos sem que eles estivessem se encontrado, ele temia a morte, mas ele mesmo temendo a morte ao encontro com Esaú, ele teve um encontro na madrugada. A Bíblia fala que ele teve um encontro com Deus e que ele lutou com Deus para que recebesse uma bênção. Eu busquei um pouquinho mais essa luta constante, né, uma luta longa que ele teve a madrugada inteira lutando com Deus. Poxa, seria tão fácil Deus, né, aniquilar uma pessoa, seria tão fácil isso. Mas você sabe o que me trouxe? Você sabe qual que é a nossa maior luta, a minha maior luta? Minha maior luta é lutar para uma edificação de caráter. A minha maior luta é enxergar no meu passado as coisas ruins que eu fiz e falar: não quero mais isso, não vou fazer mais aquilo. E aí entra uma luta de caráter, onde você tem os seus conceitos formados, você tem suas manias, você tem os pecados, você tem uma maneira mais fácil de solucionar as coisas, sabendo que aquilo não é certo, porque existe um juízo em nós, né, que eu atribuo ao Espírito Santo e à consciência, que traz à tona essa realidade da verdade absoluta, e que nós muitas vezes não queremos ouvir o que é o certo, e a gente vai por um outro caminho, que é o mais fácil. Jacó, numa ocasião, ele foi pelo caminho mais fácil. Essa madrugada da luta que ele passou foi a luta contra o caráter dele, para a edificação dele. Falou: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais ser atormentado pelas coisas erradas que eu fiz. Eu quero mudança, eu quero ser outra pessoa. Eu não aceito isso. E eu acredito que essa luta com Deus que ele teve foi Deus permitindo que entre as entranhas
de Jacó o caráter dele fosse lapidado. Foi tão difícil, foi tão árduo essa luta para com que ele se reconciliasse com o passado dele, e a consciência dele, foi tão árdua essa batalha interior que ele teve. A Bíblia fala que ele lutou com um anjo, né? Em algumas versões fala que ele lutou com Deus, mas eu falo assim, gente, quem é que vai lutar com Deus, né? Para ter uma bênção, né? Se fosse uma luta de valores que comprometessem a santidade de Deus, Deus iria aniquilar o ser humano, conforme a Bíblia diz, né, que por falta de santidade ele já tocou na vida de pessoas. Véio. Então essa luta com o anjo ou luta com Deus, eu tomo para mim como uma luta de caráter, de edificação, de mudança, ao ponto dele sair tão ferido que a coxa dele ficou marcada e ele saiu dessa luta mancando. É interessante, né? Não quero entrar nesse mérito de o que tem a ver, né, o caráter com uma dor numa coxa, mas quem já não errou? Quem já não pecou? Quem já não pisou na bola feio, meu? Eu já várias vezes. E nas ocasiões que eu errava, eu não me retratava no dia seguinte. Nas possibilidades de me retratar, eu falava só um cadinho, só das verdades, só um cadinho, só um pouquinho, do que realmente tinha acontecido. Até que eu tive, né, nos momentos da minha conversão, isso já está com seus 18 anos, talvez há 16 anos atrás, mais ou menos, quase 17, eu já estava frequentando a igreja, já tinha lido bem a palavra, eu tinha feito um retiro que chama-se Encontro com Deus, que foi um divisor de águas na minha vida. Até que em uma manhã, eu tive várias experiências, né? Também não são dezenas não, tá? Mas são algumas, mas experiências muito profundas, e que me fizeram um bem tremendo. Uma dessas experiências que eu tive foi numa manhã em que eu despertei com uma voz ecoando, com um desejo, não vou nem falar que era desejo, porque não era algo fácil a ser feito, mas algo que falou assim para mim: conserte esta situação. Falei, pai do céu, consertar essa situação? Um negócio tão lá atrás, tão do passado, por que eu teria que consertar? E o interessante que era um conserto que eu precisava fazer com o meu irmão. Olha só que parada, né? E me veio isso em minha alma, em meu espírito, este final de semana, lendo a Jacó, que me lembrou dessa passagem com o meu irmão, Jacó, Esaú, né? Eu, meu irmão. Falei, poxa vida, mas não é que eu pisei na bola mesmo, eu não tive caráter com o meu irmão lá atrás e tal. Mas bem, isso daí já é resolvido. Mas eu lembrei dessa situação que aconteceu há 16 anos atrás, mais ou menos, e eu quero compartilhar exatamente isso. Esse meu irmão é um cara que eu curto muito, meu. Ele tem um ano e 3 meses a mais que eu só. Nós somos muito próximos de idade e ele sempre foi meu camarada, né, meu? Desde a nossa infância nós sempre fomos muito próximos. E na minha juventude, né, meu, transgredora, eu peguei uma grana dele, meu. E essa grana dele, cadê minha grana? O que aconteceu e tal? Era para pagar a escola, meu. Peguei uma grana do meu irmão, achei ele mexendo nas coisas, a gente dormia no mesmo quarto, né, meu? Gaveta de meia, aquelas coisas. Abri uma gaveta para pegar alguma coisa, vi um paco de grana. Falei, nossa, esse final de semana seria bom, né, meu?
E era uma grana boa, era tipo assim umas 2 ou 3 mensalidades, sabe? De escola, então pensa esse dinheiro no dia de hoje. Aí eu, pá, né, meu, peguei assim uma graninha, só uma nota, aí de um lado, né, meu, o capetinha e do outro o anjinho. O capetinha falou muito mais alto. Ele falou assim: cara, se você pegar só isso daí de grana, ele vai desconfiar. Pega tudo, meu. E nessa ocasião, com os meus 16 anos, eu peguei a grana do meu irmão. Torrei tudo. Torrei com bobagem, torrei com... a gente não pode ter medo do passado, até porque eu, de verdade, eu me arrependo. Eu torrei com droga e tá aí. Passado 16 anos, quase, sei lá, beirando 17, eu acordei, né, tenho certeza, com o Espírito Santo falando assim: liga pro teu irmão. Esse meu irmão, em todos os momentos da minha vida, ele sempre me ajudou, de todas as circunstâncias e situações, principalmente financeiras. Em sei lá quantas e quantas vezes, né, meu? Meu irmão, e aí tal? E ele, cara, e aí, tá precisando de alguma coisa? Eu tô. E ele, me empresta tanto. Ele me emprestava, e, cara, eu nunca pagava, né? E quando eu ia pagar alguma coisa, ele falava: não, meu, deixa pra lá, não tô precisando não. Então, eu pedi perdão pro meu irmão, confessar um delito de tamanha magnitude pra ele, pra um cara que só me abençoou a vida toda, cara. Era um negócio complicado pra mim. Falar a verdade pra ele, de algo de um passado já tão remoto, mas sabendo que se tratava de dinheiro e sabendo que eu ia estar mexendo em algo desnecessário. E, e mais, vamos além disso, eu não tinha grana para pagar ele. Eu estava vivendo naquele momento lá uma situação difícil financeiramente falando. Então era algo assim: cara, você lembra disso, tal, tal, tal? E lembrá-lo ainda: ó, você lembra de tanto dinheiro que você já me emprestou, tantas vezes que você me acudiu e eu nunca te paguei? Então, cara, e eu fiquei muito incomodado, mas assim eu fiz. Liguei para o trabalho dele, ele não estava na casa dele, liguei para a casa dele, acabei conversando com ele. Ele falou: e aí, Juninho, tá tudo bem? Nós moramos distantes, né? Ele mora na capital, eu moro no interior. Ele: e aí, tá tudo bem? Aí eu falei: então, velho, tá, cara, eu queria bater um papo contigo. Ele: que foi, velho? Você tá precisando de alguma coisa? Então você vê como é que é, né? Além do que eu precisava falar, ele perguntou para mim: você tá precisando de alguma coisa? A Denise tá bem, né, meu? Perguntou do meu filho, se tava tudo bem, né, meu? E eu falei: poxa, parece que só tá piorando a situação. Além de eu ter que falar uma verdade, ele me vem com tanto amor. E eu falei: não, André, está tudo bem. O que acontece, meu? Você lembra de tal situação, de tal circunstância? Ele ficou mudo durante alguns segundos intermináveis e ele falou: meu, eu lembro disso. Por que você está me contando isso, cara? Eu falei: então, meu, eu precisava confessar isso pra você. Quem pegou aquela grana sua naquela ocasião fui eu, velho. E eu peguei aquele dinheiro, eu roubei de você. Eu roubei, cara. E eu tô te ligando pra te pedir perdão, meu irmão. Aí ele ficou alguns segundos assim quieto e ele falou assim pra mim. Falou: meu irmão, cara, eu nem gostaria de falar isso pra você porque eu não tenho como, cara. Você tá mais do que perdoado, eu te amo muito, meu irmão. Você não precisava fazer isso. Olha só, eu precisava porque o Espírito Santo falou pra eu fazer. E ele me abençoou e falou: você não me deve nada, fique em paz, eu só tenho uma coisa a te falar. Ele falando para mim: eu agradeço a Deus, né, pela transformação que ele está fazendo na sua vida. Então, quando nós temos uma luta interior para ser travada, que significa
você se humilhar, eu acredito que Jacó naquele momento, ele ia encontrar, ele ia estar face a face com o maior erro de caráter que ele teve na vida dele, né? Que ele iria encontrar Esaú. Eu já me encontrei também, algumas vezes. Eu já me encontrei com Esaú. Encontrar com Esaú, para mim, hoje, representa estar face a face com os seus desequilíbrios de caráter, com a sua falha de caráter. Encontrar face a face e revelar realmente quem você é. Uma ocasião eu fiz isso. E de lá para cá, eu tenho buscado mais e mais consertar. E você sabe o que é bom quando tudo isso acontece? Você já sabe que lá na frente o conserto é difícil, então você passa a errar menos. Você passa a se policiar e buscar não mentir, buscar não enganar. Então você passa a ter uma edificação de caráter. Para mim é isso. Para mim é isso. O encontro de Jacó com Esaú foi uma das coisas mais lindas que eu vi na Bíblia. Jacó, com medo do seu irmão, no dia seguinte, lutou com Deus a noite toda, foi ao encontro de Esaú, imaginando que Esaú poderia matá-lo. Esaú, quando viu a Jacó, a Bíblia diz que Esaú correu de encontro a Jacó, abraçou Jacó e beijou Jacó muito. Abraçou, chorou e beijou a Jacó, né? Com um amor que eles tinham lá de trás. Esaú já não tinha mais mágoa há muito tempo. E nós carregamos isso, um fardo, sem compreender que Deus já preparou todo o território, liberando-nos, preparando-nos, esperando apenas que nós façamos esses concertos. Conserte, né, o seu passado, que somente consertando o seu passado é que você vai poder falar com propriedade de um futuro. Conserte o seu passado para que as sementes do futuro sejam realmente plantadas em um solo fértil. Amém? Era isso que eu queria e que agora eu consegui compartilhar com vocês. Vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus e eu espero que essa mensagem venha a te ajudar aos concertos que precisam ser feitos. E caso você já o fez, que venha de encontro àquilo que você já fez e comprove que vale a pena, né? Fiquem com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.